Olá, seguidores da Rádio Cidade, para você leitor do jornal Alto Jacuí. Hoje estamos aqui no interior de Birubá, na localidade de São Sebastião, e vamos trazer aí um conteúdo super legal. Falar um pouquinho sobre adestramento de cães da raça Border Collie. Nós estamos aqui no canil Border da Pitangueira, de propriedade do Rodrigo Belebon, junto à Cabanha Belebon. E o Rodrigo foi destaque nas páginas do jornal Alto Jacuí, justamente por esse trabalho diferenciado, né? E a gente veio aqui para conhecer mais. Rodrigo, obrigado por nos receber aqui na Cabanha Belebon. Boa tarde, primeiramente, obrigado pelo convite, né, de virem aqui. E, bom, em 2019 a gente iniciou com o canil, por uma necessidade de trabalho, e com ovelhas inicialmente. E aí acabamos comprando mais cães, acabamos começando a treinar, fomos fazer clínica fora e curso. E aí adentramos dentro do Senar como instrutor do Senar, né? A gente faz um trabalho dentro do estado, a gente ministra cursos, né? E ano passado a gente conseguiu se sagrar campeão com a Maragata e com o Maragato, né? Nas provas de novatos do brasileiro. Esse aqui é campeão brasileiro, essa então. é a campeã brasileira. Essa aqui é a Maragata. Isso. Campeã brasileira de quê? De ovinos. E o Maragato é de bovinos. Da categoria de novatos, que são cães iniciais, né? Que estão iniciando no trabalho. E então são os meus mimosos aí. Me ajudam muito em casa. E ano passado a gente conseguiu sagrar-se campeão com ambos, né? Joia. E um título que vem para Ibirubá, né? Um trabalho que você realiza, é muita dedicação, estudo, empenho e que nasceu de uma necessidade. Você precisava manejar ovinos. O inicial do começo de tudo foi para isso, né? Foi para trazer para casa para trabalhar. Porque você é sozinho aqui, mora Isso. sozinho, não tem gente para trabalhar, tem, né, ovinos para manejar, tira de um lugar, leva para o outro. Isso aí dá muito trabalho. Muito trabalho, né? O campo hoje está bem difícil, a mão de obra. E eles vieram para ajudar e acabaram indo para níveis de competição e tudo mais, né? A necessidade hoje de mão de obra é muito grande, né? São cães que comprovadamente trabalham em qualquer propriedade, tá? E eu acho que é uma ferramenta de trabalho, a gente pode falar assim hoje, muito boa, diga-se de passagem, né? Trabalha por 2 ou 3 funcionários, aí um bom cão, que pode ser implantado em qualquer propriedade rural hoje que esteja necessitando desse tipo de trabalho. Rodrigo, qual é a história da raça Border Collie? Bom, eu tive outras raças e não consegui ter o resultado que tive com eles, né? O Border, os dados que a gente tem, a informação que a gente tem, é que o Border se originou no Vale do Border, tá? Isso fica entre Inglaterra e Escócia. O Vale do Border é nessa localização, a divisa, tá? Ele é originário dentro do Reino Unido, usa-se muito lá, a origem de todos os Border tá lá, né? Tanto que a gente acaba às vezes indo buscar a genética lá, né? E ele foi selecionado há mais de 300 anos fazendo a mesma coisa, trabalhando em situações difíceis, em climas difíceis, tá? Com rebanhos extremamente ariscos dentro de áreas bem difíceis de manejar, e eles cumpriam esse papel. Então a lógica é sempre seguir nisso, cruzando bons cães que trabalhem muito bem. Essa é a origem deles, né? E aí eles vieram para o Brasil através do André Camozato, tá? Que foi o primeiro cara que trouxe para o Rio Grande do Sul, e o Thomas Balgard que trouxe para São Paulo. Foram as pessoas que trouxeram a Border Collie para o Brasil no ano de 95, parece que alguma coisa assim. Não sei te dizer exatamente o ano. E aí a partir daí que começou provas funcionais, foi difundindo mais a raça para trabalho com o gado também, que o nosso rebanho aqui no Brasil é muito maior bovino. E foi só sucesso, né? Tá há muitos anos aí fazendo um ótimo trabalho e trazendo ótimos resultados para nós. Para ti, né, o contato com essa raça, aprender como dar tantos comandos, né? O cachorro ele consegue absorver até 400 ou mais de 400 comandos diferentes. Essa raça, né, diferente de qualquer outra raça, o Border tem essa condição e essa capacidade. Mas aí o instrutor tem que ser muito bom também. É suspeito a falar, né? Se a gente é muito bom. Eu acho que o Border proporciona tudo isso, tá? Eu acho que tu acaba virando um conjunto. O Border é isso, é um conjunto. Qualquer pessoa pode treinar um cão, tá? Tendo vontade, principalmente, dedicação. Eu acho que com esses dois critérios tu vai longe com o Border, porque ele te dá muita condição de trabalho, né?
Então, lógico, quanto mais tu conseguir se capacitar, eu acho que tu vai ter um melhor desenvolvimento com os cães em casa, né? Mas eles, por si só, já ajudam muito. O que você tem no pescoço? Eu uso o apito, né? Os comandos que o Border tem perto, a gente tem um apito, e esse apito produz som que seriam... Aquele som é aquele movimento que a gente quer, ou seja, eu tenho o som de deita, o som de direita, o som de esquerda, para que quando o cachorro estiver muito longe e não escutar a tua voz, tu usa esse som. Então, o apito tem essa finalidade justamente para trabalhar longe, né? Para a gente não começar a gritar, e aí às vezes tu está gritando por uma questão de distância, e o cachorro pode sentir que é uma pressão maior e acaba se reprimindo, e não é essa a intenção, né? Então o apito serve justamente para isso, para trabalhar mais distância. Rodrigo, a tua relação com esses cachorros, né, que te dão tanto orgulho, é uma relação de animal de estimação, ou não dá para misturar muito essa relação, né, do animal de estimação, de criar em casa, dar aquele carinho, dar aquele... ou seja, deixar ele às vezes até meio solto assim, né? Ou você tem uma relação aqui é diferente, não é um animal de estimação? Bom, os meus borders, a principal finalidade deles hoje é trabalho. Border não pode ficar solto. Por quê? Porque o border quer trabalhar. E o que acontece quando ele fica solto sem um acompanhamento? Ele aprende vícios, tá? Aprende outras coisas que a gente não deseja, tá? A gente quer justamente que esse cachorro trabalhe de maneira confortável, que ele tenha o entendimento que o rebanho tem que ser respeitado, o rebanho tem que estar em primeiro lugar, né? O rebanho é que paga a conta até da ração dele. Então essa é a ideia inicial. Border, eu tenho os meus, trabalho quase que todo dia, né? E como a gente viaja bastante por causa dos cursos, eles são um pouco pet também, mas a finalidade dele é ferramenta de trabalho. Então tu tem que saber que eles têm que respeitar uma hierarquia, que vocês são um conjunto, mas tu tem que ser o alfa dessa matilha, né? Então essa questão de deixar cachorro solto no pátio ou de qualquer maneira não funciona, né? Começam a chorar aqui porque estão presos, aí você vai lá e solta, não dá para ser assim. Não, porque o border, o que vai acontecer quando você soltar? Ele vai procurar trabalho. E aí às vezes pode procurar o trabalho num rebanho de gado, por exemplo, e uma vaca machucar ou até matar, né? Ou vai ir lá e machucar uma ovelha, porque ele não está daqui a pouco de acordo. Por isso que é um conjunto. Funciona quando é um conjunto, quando tem um controle e esse conjunto funciona proporcional. Quando não for assim, acaba que vira um manejo desnecessário, né? Porque às vezes está mexendo com o rebanho de maneira errada, vai machucar uma ovelha ou até se machucar no rebanho bovino, né? É muita disciplina, né, Isso. aplicada aqui. Além dessa raça border, você tem outras aqui também? Eu tenho um maremano, que é uma por raça... aqui? Tá por aqui, a gente Vamos pode dar tentar, uma vamos ver se ele vai olhadinha chegar aqui. perto. Até porque a minha curiosidade, Rodrigo, é se eu chegar perto, né, dos bichos que o maremano tá cuidando aqui, vai dar problema ou não? Fica aí. Vamos ver se daqui a pouco ele aparece aí, senão depois a gente chama. O maremano é uma raça que pelos relatos é de antes de Cristo ainda, tá? Lie down, fica. E ele é um guardião de rebanho. Ele está aqui guardando o rebanho. O que é isso? Ele é quase que nem uma ovelha, tá? É muito interessante, agora começa a época de reprodução. Eles são cães que comem placenta, tá? Para não vir outros animais prejudicar esse rebanho, tentar machucar algum cordeiro. Ele cuida, não deixa ninguém entrar dentro do piquete das ovelhas. Se entrar aqui, ele bota a correr. Ele bota a correr. Se não der tempo, ele periga até matar, né? Então, ele é um guardião. Essa é a função. É diferente dos borders que são pastores, né? E as ovelhas, pode ver, então, o cachorro está no meio do rebanho aí, elas estão adaptadas com ele, tá? Eu trato ele, elas estão em roda ali, eles vivem em harmonia, tá? Mas a função dele justamente é isso. Não deixar ninguém se aproximar delas. Cuidar o rebanho. Tanto que no inverno passado teve alguns casos que a gente viu de cordeiros deitarem junto do cachorro para se aquecer. E ele simplesmente fica parado ali, então o convívio deles é fantástico, né? Funciona muito bem. Para a ovinocultura eu super indico, principalmente porque hoje a gente já está tendo relatos de onça aqui, parda na região, né? Então ele afugenta com latidos, enfim, às vezes consegue não ter nenhum tipo de briga, né? E mesmo assim guardar o rebanho. Legal, além dessa raça, você tem mais alguma aqui? Não, é só o border e o pastor maremano mesmo. Pastor maremano, que legal. Rodrigo, premiações, né? E o futuro aqui da cabanha e do canil.
A gente segue, né? Esse ano, infelizmente, não consegui correr o campeonato, tá? Nós estamos na final do Brasileiro, com 3 cães na categoria Ranch. Os 3 cães estão entre os 6 primeiros classificados para a final do Brasileiro. Então estamos bem contentes. Vai ser aqui no estado esse ano. A gente vai tentar mandar as informações de lá para vocês. E vai ser em São Lourenço do Sul, uma região muito bonita e muito boa. E gostaria de seguir, né? A ideia é seguir. O border aqui é fundamental, não sai mais da propriedade de maneira nenhuma, porque me ajuda muito, né? E pretendemos, tiramos algumas ninhadas, estamos com alguns filhotes aí, com projeção de futuro aí para ir para as pistas também. A nível de região aqui, norte, noroeste do Rio Grande do Sul, tem mais profissionais que trabalham com isso? Hoje tem bastante profissional na região, tá? Tem competidores de alto nível aqui. Inclusive, o ano retrasado, me parece que houve o Mundial, existe a competição mundial. E dos brasileiros que foram, parece que 4 eram aqui do Rio Grande do Sul, dos 6 que foram. Para te ver o nível que está muito bom aqui. As provas aqui estão num nível muito alto, né? O border está tendo procura justamente para as propriedades. E quando ele entra na propriedade, a pessoa às vezes acaba indo ver provas, até para ver manejos, e acaba entrando também nisso aí, né? Entrando no ramo, usa também para esporte. Legal, né? Vamos conhecer mais aqui em cima. E a minha dúvida é, se eu chegar aqui, Rodrigo, gostei desse cachorro aí, realmente ele ajuda muito e quero levar. Vou levar porque ele vai render na minha propriedade lá. É assim que funciona? Dá para botar no carro e ele vai chegar lá e já sair obedecendo? Não funciona assim. Primeiro, tem que haver uma capacitação desse condutor, né? Hoje o próprio Senar ministra cursos gratuitos, né, dentro do estado aqui, já para tentar capacitar o pessoal, né? E como é que funciona? Tem que ter uma adaptação na propriedade. Tem que chegar lá, tem que ter alguém para instruir esse condutor. Tem que haver, além de tudo isso, um vínculo, porque o cachorro não trabalha para quem ele não conhece. Então, primeiramente, tem que ter um vínculo e uma adaptação. Então, se eu botar o teu apito na boca aqui e começar a apitar, não vai acontecer nada? Nada. Os cachorros não vão nem te obedecer. Com o mesmo som. O cachorro consegue detectar a diferença de um silvo ali bem nítido assim, e para nós está igual, né? Para ele já é diferente. Então, para ir para uma propriedade, tem que adaptar, senão não funciona, né? Pode pegar o campeão brasileiro e levar para lá que não vai dar certo. É né? como comprar um carro e daí tem que tirar a carteira de motorista para conduzir esse carro. Isso aí, perfeitamente, exatamente isso. É isso. E esse trabalho você realiza também? Realizo, tem alguns outros profissionais também aqui no estado que realizam, né? Você treina o cachorro e treina o condutor. Isso, o cachorro eu acho que até é mais fácil que o condutor, né? Mas a gente faz isso e principalmente na propriedade de gado tem que ter um cuidado maior, né? Porque o gado é mais pesado, tem que fazer adaptação. A gente tem uma expressão que a gente usa que é quebrar o rebanho, que não é nada mais do que introduzir aquele cachorro para aquele rebanho que às vezes não conhece, né? Mas é nada de absurdo, é bem simples. Legal, né? Aqui você tem então os próximos da fila aí, né? Explica pra gente aí. Esses 3 indivíduos aqui são o projeto futuro do canil, né? Alguns têm alguns cães de clientes, mas esses aqui são o futuro do canil. São 2 cadelas que são filhas do maragato e da maragata, e esse cachorro é sobrinho da cadela. Então são os projetos futuros aí. Que legal. Tá certo, Rodrigo. Muito obrigado por nos receber aqui, né? Você tem essa missão tão diferente e bonita, né? De formar cães para ajudar os produtores aí, os ovinos, os que trabalham com gado de corte, a ter mais tranquilidade, né? A ter mais facilidade para manejar todo esse rebanho. Isso aí, eu que agradeço por terem vindo, agradeço por estar ajudando a divulgar a nossa raça, que é tão importante, acho que a divulgação, quanto, né, esse trabalho que a gente faz. Estou sempre às ordens, precisando de mim aí, só me chamar. Hoje fica até mais fácil, vou tentar conseguir o que eu tiver de material mandar para vocês, tá? Algum produtor que estiver interessado, procure o Sindicato Rural da sua região, tá? Eu vou deixar meu contato também disponível aí, se precisar, a gente tá aí para se ajudar. O que custa, né? Deve ter gente curiosa aqui. Poxa, mas um cachorro desse, quanto que eu vou gastar para conseguir introduzir ele nessa lida e fazer tanto trabalho assim de forma rápida? Bom, tem 2 processos, né? Tu pode comprar o filhote, né? Que seria desmamado da cadela, ou tu pode comprar o cachorro treinado. O filhote tu vai ter que acabar
se capacitando para treinar ou mandar para alguém treinar para você, tá? Um filhote de Border hoje gira entre 2 a 5 mil reais. E um cachorro treinado de 10 a 25. Depende de cada indivíduo, depende para quê. Geralmente a busca por cães de gado, né? Ele acaba... ela tá maior hoje, porque o rebanho é maior. E o cão de gado, ele acaba que a vida útil, digamos assim, dele é um pouco menor, né? Porque trabalha muito mais forçado, né? E não que ele tenha qualquer tipo de maus tratos, porque o Border quer justamente isso, ele quer trabalhar o rebanho, né? Mas como trabalha em situações de temperatura diferente, às vezes... No meio de banhar. Acaba que a vida útil dele não é a mesma do que um cachorro de ovelha, né? Embora há suas exceções, né? Então, o rebanho bovino precisa de mais cães também, né? Então é um cachorro talvez um pouco mais... Nós temos aqui em Birubá, Rodrigo, alguém que trabalha com tambo de leite, por exemplo, que tem a Border Collie operando já para tocar as vacas, para trazer as vacas, para fazer esse trabalho que é diário, né? A ideia é implantar, ainda não temos nada, temos algumas conversas. Em Santa Catarina tem um amigo que tem já Border trabalhando com rebanho de leite. Justamente por o cachorro não ter essa questão de latir, não ter mordidas desnecessárias, está funcionando muito bem. Tá? É o funcionário, porque é uma das coisas mais difíceis. Tem que acordar às 5 da manhã, escuro, e buscar a vaca, e o cachorro, depois que adaptar na propriedade, ele já sabe onde é que tem que levar, né? E aí funciona muito bem. Aqui a nossa região é mais nessa questão de gado de leite, né? Não é muito de gado de corte, mas funciona, comprovadamente funciona. Infelizmente ainda não conseguimos implantar em nenhuma propriedade, mas é uma missão que temos. Fica aí! Isso não é deita, isso é deita e fica aí. Tá? Ó, as ovelhas estão vindo ligeiro, mas o cachorro tá parado lá, ó. Se escondeu lá. Fica! Ó, eu quero que esse rebanho trabalhe sempre nisso aqui, ó, numa cadência. Não seja correndo tudo, ó, tá caminhando, tá vindo para casa, sim, mas não tá vindo correndo e nem pastando. A gente quer uma cadência normal. Para isso que a gente controla o cachorro. E ele maneja ovelhas, cabrito também. Na verdade, o Border Collie move tudo que se mexe. Tem alguns relatos de... É gado, o Maragato é campeão brasileiro de gado, na verdade, não é de ovelha. A cadela, tem relatos de pessoal que usa para pato. Olha aí. Tem eu acho que é no Canadá até. Uso muito em lavoura de arroz, parece que alguma coisa assim. E eles fazem tipo uma engorda. Vem uns galinheiros móvel, larga e tipo tem que fechar de noite. Eu sei que usam. Ei, lie down, fica. Fica. Walk up. E o nome dele é? Maragato. Maragato. O Maragato. Lie down, fica. Maragato. Belo trabalho, Maragato. Parabéns. Tu é fera, cara. Esse que ele é campeão brasileiro? Na categoria novatos, dele é de gado e ele é gaúcho de ovelha e ela de gado. São... Vamos? Sextou, né? Merece um gole d'água agora. É um dos problemas do Border, né? Por ele vir de países de origem gelo, frio e tudo mais, ele sofre muito com o calor, não com o frio. É impressionante. Às vezes, invernão, geada e tudo mais, e ele sofre mesmo. As filhotes ficam loucas, né? Tem mais.